Rhaenyra Targaryen finalmente sentou no trono de ferro. Mas em Fogo em Sangue, esse não é o momento em que ela vence. É o momento em que tudo começa a ruir. Após anos de conflitos sangrentos, o reino finalmente se viu diante de sua nova rainha. Aegon, debilitado, havia deixado Porto Real. Mas a cidade, uma vez vibrante, agora estava repleta de sombras e desespero. O povo olhava para Rhaenyra com esperança, mas seus olhos refletiam uma fome voraz. A alegria pela conquista foi rapidamente ofuscada pela dura realidade. Mas o que ninguém sabia era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ao se sentar no trono de ferro, a rainha sentiu um corte profundo em sua mão. O trono, que sempre desejou, parecia rejeitá-la. Uma mensagem clara. O poder seria mais doloroso do que ela imaginava. Os cortes de sua mão não eram meros ferimentos, mas um aviso sombrio. O trono de ferro não era apenas um símbolo de poder. Era uma maldição. E assim, a desconfiança começou a se instalar em seu coração. Governar um reino em ruínas é uma tarefa sem precedentes. Rhaenyra logo se viu cercada por traições, pobreza e um povo faminto. O sonho de um reinado glorioso se transformou em um pesadelo incessante. Aegon, mesmo longe, ainda era uma sombra que pairava sobre o reino. Cada decisão tomada por Rhaenyra ecoava as consequências da guerra. O que quase ninguém percebe é que a verdadeira luta seria contra seu próprio povo. As noites se tornaram longas e inquietantes. Rhaenyra, antes cheia de ideais de justiça, começou a perder sua essência. O peso da coroa a tornava cada vez mais solitária, uma rainha em um trono de espinhos. As pressões do poder e a dor das perdas começaram a transformá-la. Decisões implacáveis começaram a tomar espaço em sua mente. A busca pela justiça se tornava cada vez mais nebulosa e sombria. A cidade, antes esperançosa, agora vivia em medo. A fome aumentava e as vozes do povo se tornavam gritos de desespero. Rhaenyra se via em um dilema: proteger seu reino ou sacrificar seus princípios. E assim, as decisões de Rhaenyra foram se tornando cada vez mais autoritárias. O que antes era um ideal de paz, agora era uma tirania disfarçada de liderança. Mas o que ela não sabia era que a traição se aproximava. Os irmãos e aliados começaram a se voltar uns contra os outros. A instabilidade política se espalhava como fogo. Em meio a isso, Rhaenyra teve um vislumbre do que poderia ser o seu legado: destruição e não glória. As noites trouxeram sonhos sombrios de seus filhos perdidos. A dor se misturava à sua ambição, e a rainha que sonhou em ser justa agora se tornava um reflexo das trevas que a cercavam. Cada passo dado em direção ao poder parecia mais pesado. A coroa, que antes reluzia em sua cabeça, agora era um fardo insuportável. O que ninguém esperava era que seu maior inimigo poderia ser ela mesma. Enquanto o povo clamava por justiça, Rhaenyra se via encurralada entre traidores e aliados duvidosos. A luta pelo poder se tornava uma luta pela sobrevivência, e assim, sua essência começava a desmoronar. A dança do poder estava apenas começando, e as chamas da traição ardiam mais intensamente. Rhaenyra precisava decidir: se tornava a rainha que sempre sonhou, ou se entregava à escuridão que a cercava. E se você acha que a chegada de Rhaenyra ao trono foi o auge da história, o livro mostra exatamente o contrário. A dança dos dragões ainda vai ficar mais cruel. Se você quer entender o destino sombrio da casa Targaryen, segundo Fogo em Sangue, se inscreva no canal. O caminho da rainha é repleto de sombras e desafios, e você não vai querer perder essa jornada.